do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, é um motivo de muita honra e glória estar aqui reunido com vocês para adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero profetizar nesta noite que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, amém? Glória a Deus. Deus hoje vai mudar a sua visão. Deus hoje vai mudar o seu olhar. Creia que Deus, Ele vai fazer a obra hoje. Jesus. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção à palavra do Senhor, para que você venha sair daqui edificado, em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Na palavra de Deus diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiam. Louvado seja Deus. Irmãos, essa linda palavra está falando sobre o começo do ministério de Jesus. Jesus, ele começa a caminhar e ele encontra dois homens que estão ali lançando redes ao mar. Quem eram esses homens? Esses homens eram Pedro e André. E Jesus olha para aqueles homens e fala: vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não vão mais pescar peixe, agora vocês vão atrás de homens. E agora Jesus, ele começa a andar com dois homens, Pedro e André. Jesus agora vem com dois homens. Lá na frente ele encontra mais dois. Ele encontra João e Tiago. Só que esses dois estavam também no mar. Só que não era lançando rede, mas era consertando as redes. E Jesus chega para aqueles dois e fala: vem. Fala na palavra que ele deixa o pai, deixa o barco, deixa o mar, deixa a profissão e segue a Jesus. Irmãos, o que eu quero falar nesta noite é algo que Deus, ele colocou no meu coração, em nome de Jesus. Esses quatro homens, eles tinham uma profissão, ele tinha que sustentar as famílias dele. Ele tinha aquilo que ele fazia diariamente, que era a pesca. Mas a partir que eles viram Jesus passando por ali, eles abandonaram tudo para seguir o Mestre. A partir que Jesus passa por ali, ele deixa tudo, deixa o seu pai, deixa o barco, para de olhar para o mar e começa a olhar para Jesus. Primeira coisa que eu quero falar nesta noite: Jesus, ele já passou perto de você e ele já chamou você. E você foi, saiu da pescaria e começou a andar com Deus. Só que agora você ainda está continuando olhando para o mar. Você voltou a olhar para o mar, voltou a olhar para a pescaria. Jesus, ele não te chamou para tu olhar para trás, ele te chamou para olhar para ele que está na tua frente. Esses homens que foram junto com Jesus, eles não voltaram mais. Eles eram pescadores, mas a partir daquele dia eles se transformaram agora missionários do Senhor, se transformaram pregadores de Deus.
eles tiraram o foco do mar e colocaram o foco em Deus. O que eu quero falar nesta noite é que o foco em Deus é o caminho do céu. Aqueles homens, eles abandonaram tudo para seguir o Mestre. Jesus, você estava na sua vida, estava fazendo tudo de errado, e Jesus foi lá e disse: vem e segue-me, eu tenho o melhor para ti. Vem e segue-me, eu tenho o melhor para ti, eu tenho muito para te dar. E tu foi com ele, você foi com ele. Mas agora, você está começando a olhar para aquilo que você fazia antes. Está começando a olhar para a pescaria. Está começando a olhar para o mar. E Jesus está dizendo: põe um foco em mim, porque quem te chamou foi eu. Põe um foco em mim, para de olhar para aquilo que você fazia antes. Porque a partir que Deus, ele chama o homem, ele chama para uma nova vida, uma nova história. O povo de hoje está parando de olhar para o Senhor e está olhando para aquilo que fazia antes. Estão deixando de olhar para Jesus e estão começando a olhar para o mar. Estão começando a olhar para o barco. Eu fico imaginando esses 4 irmãos ali antes de Jesus chegar. A sua visão era apenas olhando para o mar. A tal hora o mar vinha, a tal hora o mar voltava. Eles olhavam para o peixe, eles lançavam a sua rede e ficavam olhando se vinha peixe ou não vinha. Mas a partir que Jesus passou, eles largaram tudo e começaram a andar com Deus. Irmão, desde o princípio que Deus, ele luta para que o homem venha ter o foco nele. Lá em Gênesis nós vemos a história de Adão e Eva. Deus conversava com Adão diariamente, todos os dias. Mas ele disse para Adão: Adão, tu tem um jardim imenso, mas tem uma árvore que tu não pode comer. Tu tem que colocar o foco em mim, eu que dou a vida. Mas Adão foi ali e provou do fruto. Deus queria que Adão ficasse olhando para ele, ficasse ouvindo a sua voz. Mas ele colocou o foco agora naquela árvore. Fala na palavra de Deus também em Êxodo que o povo de Israel está andando no deserto. Mas Deus coloca ali uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo: Israel, não olha para o deserto, mas olha para a coluna. Israel, não olha para as provações, olha para eu que estou na tua frente. Israel, não olha para as pessoas que te criticaram, olha para eu que estou na tua frente. Israel, para de olhar para trás, para as terras que tu perdeu, e começa a olhar para aquilo que tu vai ganhar se tu andar comigo. Irmão, na palavra de Deus fala a história de Moisés. Fala que Moisés ali, em uma conversa com Deus, ele fala: Senhor, o meu povo está indo, mas se a tua presença não for, eu não quero ir. Se o Senhor mandar um anjo, eu não vou. Eu prefiro perder a terra, mas eu não vou. E fala na palavra de Deus que mais na frente, que ele decide, ele quer ver a face de Deus. E Deus olha ali para Moisés e diz: Moisés, a minha face tu não pode ver, porque se tu ver tu morre. Mas eu vou te mostrar minhas costas. Quando eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando e orando ao Senhor. Eu disse: Deus, por que o Senhor mostrou as costas para Moisés? O Senhor não podia ter mostrado a mão? O Senhor não podia ter mostrado o braço? O Senhor não podia ter mostrado os pés ou as pernas? Mas porque justamente o Senhor mostrou as costas. E Jesus falou comigo, para a honra e glória do Senhor. Jesus disse: eu mostrei as costas para ele, para que ele viesse a andar atrás de mim, que um dia eu ia virar minhas costas para ele ver, minha face para ele ver. Ali Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, tu quer ver minha face, mas para tu ver a minha face, tu tem que andar atrás de mim. Um dia eu vou me virar e tu vai ver ela. Para tu ver a minha face, tu tem que ficar atrás de mim. Tu tem que caminhar do meu lado, tu tem que caminhar atrás de mim. E um dia, de tanto tu andar comigo, eu vou virar e tu vai ver a minha face. Mas infelizmente Deus um dia irá virar a face dele, irmão. Mas
Mas infelizmente muitos, quando Jesus virar, já não está mais atrás. Infelizmente, quando Jesus virar a face dele para mostrar para a sua noiva, para a sua escolhida, muitos já não estão mais lá atrás. Desistiram por coisas pequenas, desistiram por coisas banais da vida e deixaram a face de Deus, deixaram aquilo que Deus tem de melhor. Jesus, ele está andando e a sua noiva está indo atrás, mas existem muitos que estão saindo, estão colocando foco em outras coisas, e Jesus um dia vai se virar e vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Será que nós vamos estar atrás de Deus com o foco que nós estamos tendo? Será que com a nossa visão que nós estamos tendo hoje, quando Jesus ele virar a face dele, nós iremos ver? Nós precisamos andar atrás de Deus. Ali Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tu quer ver a minha face, mas para tu ver, tu tem que andar comigo. Para tu ver, tu tem que andar atrás de mim. Para tu ver, tu tem que ter foco em mim. Não importa se tem deserto, não importa se tem mar, tem que ter foco em mim. Não importa se vai sair água da rocha ou não vai, mas tem que ter foco em mim. O povo hoje, irmão, infelizmente estão perdendo o foco em Deus. Estão colocando foco em qualquer coisa, menos em Deus. Hoje, no mundo evangélico, a coisa menos importante é Jesus. As outras coisas superou Jesus. As pessoas põem o foco nas coisas e se esquecem o principal, que é o Mestre. Eu quero afirmar nesta noite, irmãos, que a pessoa, quando ela anda com Jesus, ela vai ver a face de Deus. A pessoa, quando ela tem um foco em Deus aqui na terra, ela vai ver o foco, ela vai ver a face de Deus lá no céu. Irmão, desses dias Deus falou algo para mim, que o caminho do céu não começa nos ares. O caminho do céu começa aqui na terra. Conforme você está andando aqui, você vai subir. Conforme é o seu foco, você vai ver a face de Deus. Fala na palavra de Deus que esses 4 homens estavam agora seguindo a Jesus. Esses homens, eles tiveram histórias lindas. Só que eu quero falar apenas de uma história. Eu quero falar da história de João. O discípulo João, que antes era pescador, começa a seguir agora o Senhor, começa agora a seguir o Mestre. E ele está andando com o Mestre e ele vê a glória de Deus. Porque quem anda com o Mestre, anda vendo a glória de Deus. E ele viu que Jesus curou, ele viu que Jesus batizou, ele viu que Jesus transformou, ele viu que Jesus deu vida, ele viu que Jesus deu paz. Ele estava com Jesus nos maiores momentos do ministério de Jesus na terra. Fala na palavra de Deus que nos seus maiores momentos, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. João estava lá no meio, vendo tudo que Jesus fazia. O foco dele era Jesus. O foco de João era Jesus. O tempo foi se passando. João capítulo 14 fala que Deus se despede dos seus discípulos e diz: eu vou subir. João estava lá. Fala na palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículo 11, que o povo está ali, todos os discípulos reunidos, e Jesus está falando e ele começa a subir para os ares. Eu fico imaginando naquele momento que os discípulos começam a se perguntar: e agora? O que é que nós vamos fazer? Jesus está subindo. Diz na palavra de Deus no versículo 11 que desce 2 varões e diz: varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma ele vai descer. Ali dá um ânimo para João, e João ele começa a andar de novo. Agora Jesus está no céu e João na terra. Mas quem tem o foco em Deus não depende da distância. Quem tem o foco em Deus depende do querer e do amor. João ele começa a andar com o Senhor. Ele começa a fazer aquilo que Deus fazia. Jesus tinha curado, agora João cura.
Jesus tinha transformado, agora João transforma. Jesus tinha libertado, agora João liberta. João começa a fazer a obra de Deus. E aquilo vai incomodando os fariseus da época. Aquilo vai incomodando as pessoas. E as pessoas começam a falar uma para o outro: esse João não vai dar certo ele está pregando essas palavras. Não vai dar certo ele está pregando a palavra do Senhor, porque ele está corrompendo os nossos. E eles começam a perseguir João. João, assim como Jesus foi perseguido, agora João também foi. João, ele está sendo perseguido ali pelos romanos, pelo povo, os fariseus. E por conta disso, João, ele é levado para uma ilha. Essa ilha tem por nome Patmos. João, ele chegou nessa ilha de Patmos. E quando João, ele chega lá, aprisionado para morrer naquele lugar, fala na palavra de Deus que João, ele está lá naquele lugar tranquilo e ele ouve uma voz do céu, um som de trombeta, dizendo: João, tudo o que tu vê, escreve às 7 igrejas da Ásia. E João, ele começa a ficar preocupado com aquilo. Quem foi que falou comigo? Nesse instante, João estava na ilha de Patmos. Quem foi que falou comigo? Que som é esse que veio de trás de mim? E assim, João olhou para trás. E quando João olhou, fala na palavra de Deus que ele viu que estava entre os 7 castiçais de ouro. Ele fala que dentre os 7 castiçais havia um que havia 7 estrelas na mão. E João, ele continua olhando para aquele homem que está dentro dos 7 castiçais. E ele olha para ele e ele vê que os seus cabelos são brancos como a neve e os seus olhos são como os olhos de fogo. E ele começa a ver que tem cinto em seu peito. E ele olha para os seus pés e os seus pés têm latão reluzente, como quem refinado em um ouro. E ele olha para a sua boca e a sua voz é som de muitas águas. E a sua boca sai espada de 2 gumes. E João, ele olha ali para a face do Senhor. E ele vê que a face do Senhor brilha semelhante ao sol na sua força. E João, ele não aguenta, irmão. João, ele não aguenta, ele cai no chão. Quando ele cai, diz na palavra de Deus que vem Jesus e estende a mão direita sobre João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estava morto, mas eu estou vivo. Eu tenho a chave do inferno e a chave da morte. João, ele viu a face de Deus. Mas por quê? Porque ele andou com Deus aqui na terra. Primeira coisa que Deus quer falar contigo nesta noite: se tu quer ver a face de Deus lá no céu, tem que começar a andar com ele aqui na terra como João andou. Se tu quer ver a glória de Deus lá no céu, tu tem que deixar os teus afazeres, deixar aquilo que você pensa e começar a pensar os pensamentos de Deus. Deixar aquilo que você quer falar e começar a falar aquilo que Deus quer. Deixar de ouvir aquilo que você quer ouvir e começar aquilo que edifica. Louvado seja Deus. Você precisa ter foco em Deus. João caminhava, os irmãos morriam, a igreja era abalada, a igreja era perseguida, mas João estava lá, olhando para Jesus, dizendo: a minha coroa está lá, a minha coroa está lá. Ele não deixava o céu por nada. E ele viu a face de Deus, ele viu a glória de Deus ali. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje o povo já não está mais andando com Deus, não estão mais andando com o Senhor. Jesus chamou, mas estão colocando foco no pecado, estão colocando foco no erro. O diabo inventou agora uma teoria de um tal que Deus sabe. Fulano está pecando, está em adultério. O senhor vai falar com ele, Deus está sabendo. As pessoas estão erradas, estão, louvado seja Deus, desobedecendo a Deus. E ali vai uma pessoa falar com ele e diz: Deus está sabendo.
Deus está sabendo, vai dar certo. Enquanto não tirar, enquanto não parar de olhar para lá, para os manjares de Satanás, não vai comer na mesa do Senhor, lá na Santa Ceia, no céu. Enquanto você não parar de comer os manjares que Satanás coloca na tua porta, tu não vai comer a Santa Ceia lá no céu preparada para ti. Lá no céu tem uma Santa Ceia preparada para ti, onde os anjos irão te servir. Mas infelizmente muitos estão comendo o manjar que Satanás coloca à beira da porta. Estão perdendo a essência do céu, estão perdendo a essência daquilo que Deus quer te dar por coisas pequenas, por coisas fracas. E nós precisamos colocar o foco apenas em Deus. Irmão, mas você é isso, não importa, eu tenho que colocar o foco em Deus. Irmão, mas está acontecendo isso, você não está vendo, eu estou vendo, mas eu tenho que colocar o foco em Deus. Fala na palavra de Deus que Satanás leva Jesus ali ao templo, leva Jesus ao monte e diz: olha Jesus, o que é que eu tenho para te dar? Tudo isso aqui pode ser teu, mas tu tem que me adorar. E Jesus diz: jamais eu adorarei. Na palavra do Senhor fala: somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E fala na palavra de Deus que Satanás se afasta. Hoje, Satanás não precisa nem ofertar. Infelizmente, os crentes aqui estão correndo atrás do pecado. O pecado está correndo e o crente que está correndo atrás do pecado. Hoje Satanás não precisa nem oferecer. A pessoa por si própria se prostra e diz: Satanás, eu quero. E perde o foco do céu. Perde aquilo que Deus quer dar. Perde aquilo que Deus tem para oferecer. Irmãos, ali quando em Apocalipse, Jesus fala a respeito das 7 igrejas da Ásia. Estas 7 igrejas da Ásia existiam. Estas 7 igrejas da Ásia existiam. E Deus mandou que João viesse a escrever cartas para ela, viesse a escrever um livro para elas. Os irmãos estão entendendo? Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero que os irmãos abram a sua palavra, a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, em Apocalipse. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 9 ao 11. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Isso que nós lemos é aquilo que eu falei. João, ele foi para a ilha de Patmos por causa da perseguição, e ele ouve um som de trombeta falando a respeito dessas 7 igrejas. Eu quero falar sobre estas 7 igrejas. Estas 7 igrejas era a igreja que louvava ao Senhor, igreja que buscava a face de Deus, era igreja que adorava, estava ali perto do Senhor, mas não tinha foco em Deus. Muitas delas não tinham foco no Senhor. Irmão, deixa eu falar algo para você. O fato de você estar andando com Deus, o fato de você estar aonde Deus quer que você esteja, mas se você não tiver o foco dele, não adianta de nada. Judas andou com Deus, mas o foco de Judas estava no dinheiro. O seu foco deve estar lá no céu. A primeira igreja que eu quero
falar nesta noite, eu peço bastante atenção aos irmãos, em nome de Jesus. É sobre a igreja de Éfeso. Jesus, todas as 7 igrejas, Jesus ele vinha com um elogio ou ele vinha com uma crítica. E em Éfeso, Jesus ele chega e ele fala: olha, eu vi que vocês não negaste o meu nome. Vocês sofrem por causa do meu nome. Jesus ele chega ali para Éfeso e fala: Éfeso, minha igreja, eu te elogio, porque tu não negaste o meu nome, porque tu sofres por mim. Mas eu tenho contra ti que tu negaste o primeiro amor. Infelizmente, muitas igrejas estão como a igreja de Éfeso. Quando eu falo em igreja, eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de você. Muitos estão como Éfeso, estão fazendo a obra de Deus, estão lendo a palavra, estão buscando a face do Senhor, mas o primeiro amor se esfriou. O primeiro amor já está lá atrás. Já não existe mais o primeiro amor. A igreja de Éfeso, Jesus chega e diz: olha, eu te elogio, porque tu não negaste o meu nome, porque tu sofres por mim. Mas eu tenho contra ti que tu negaste o primeiro amor, que acabou o primeiro amor. Muitos estão assim, irmão. Comece a olhar para você e se pergunte, olhe para você e veja: cadê a sua essência? Cadê aquela essência que você tinha? Cadê aquela essência que você tinha de se prostrar perante ao pé da cama e adorar ao Senhor, chorar aos pés do Senhor? E hoje não tem momentos para adorar a Deus e diz: eu não tenho tempo, Senhor. Cadê o primeiro amor que você tinha? Quantas vezes abria a palavra de Deus e começava a se entregar ali às Escrituras e hoje não lê? Senhor, mas eu não tenho tempo. O primeiro amor se esfriou. Queria ver a glória de Deus, o maior desejo era ver o céu. Não importava o que estava acontecendo, o maior desejo era ver o céu. E agora está trocando Jesus por nada. Está trocando Jesus por coisas pequenas. O amor se esfriou. O amor se acabou. O primeiro amor foi embora. E Jesus ele está olhando para a igreja. Jesus ele está vendo tudo. Se Jesus ele voltasse agora para a igreja de Éfeso, esta igreja ficaria num grande risco de ficar aqui, porque ela não tinha mais amor. O primeiro amor dela tinha ido embora. Muitas pessoas começam de um jeito para o Senhor, mas terminam de outro. Irmão, o primeiro amor de Deus, o primeiro amor de Jesus nunca mudou. Ele continua o mesmo. O amor dele continua o mesmo. Fala na palavra de Deus em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro amor de Jesus. E ainda hoje esse amor continua. Mas infelizmente ele olha para o seu povo na terra e vê que o primeiro amor era um e agora já não é mais. O primeiro amor de Deus continua o mesmo. Ele continua amando o seu povo da mesma forma. Mas hoje o povo de Deus já não ama mais a Deus da mesma forma. Começou amando a Deus, mas agora já não ama mais. Troca as horas de oração por coisas pequenas. Troca, em vez de falar com Deus, vai falar com pessoas que não podem resolver nada. Em vez de andar em lugares onde Deus quer, começa a andar onde deseja. E Deus dizendo: cadê o primeiro amor? Cadê o primeiro amor? Irmão, Deus está olhando para dentro da igreja e Ele está se entristecendo, porque Ele está vendo que o povo estão falando apenas de boca, mas de coração não estão falando nada. Deixa eu falar algo para você: aquilo que você fala de boca não vai garantir sua salvação. O que vai garantir a sua salvação é o que está aí dentro do seu coração.
Quando Jesus ele vir, ele não vai olhar para aquilo que você falou, ele vai olhar para dentro do seu coração. E as pessoas vão olhar e vão dizer: mas Deus, ele falou tantas palavras bonitas. Deus, ele disse que ele te amava. Deus, ele disse que ele fazia isso. Deus disse: eu estou olhando para dentro do coração dele. Dentro do coração dele não tem nada disso. Dentro do coração dele só tem mentira. Dentro do coração dele não tem isso. O primeiro amor tem se esfriado dentro da igreja. Jesus ele está olhando e ele está procurando: cadê o meu primeiro amor? Cadê o meu primeiro amor? E já não existe mais. As pessoas começam de um jeito, mas terminam de outro. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Quando Jesus ele fala este versículo, aquele que perseverar até o fim, ele não está dizendo apenas que você, louvado seja Deus, deve apenas estar na igreja até o fim, ou apenas estar andando com o Senhor até o fim. Não, ele está dizendo: aquele que tem um coração puro até o fim, ele vai herdar o reino dos céus. Aquele que tem um coração limpo até o fim, ele vai herdar o reino dos céus. Porque não adianta eu passar 50 anos dentro da igreja se eu não tiver o meu coração limpo. Quando Jesus voltar, eu vou ficar. Jesus ele está olhando para dentro da igreja e ele está dizendo: esta igreja está igual a Éfeso. Está fazendo a minha obra, mas não tem amor. Estão fazendo de qualquer jeito. Esta igreja está igual a Éfeso. Está fazendo a obra, mas não tem amor mais dentro do coração. O primeiro amor se esfriou e acabou. E se Jesus voltasse para Éfeso, Éfeso ficaria. Faça uma reflexão em você. Segunda igreja que eu quero falar nesta noite é a igreja de Esmirna. Fala na palavra de Deus que das 7 igrejas, apenas 2 eram aprovadas. Esmirna era uma delas. Na palavra de Deus fala que Jesus ele chega para a igreja de Esmirna e ele fala: Esmirna, tu és pobre, mas tu és rica em mim. Esmirna, tu é pobre, mas tu é rica. Esmirna, tu não tem dinheiro, mas tu tem o céu. Esmirna, tu não tem sustento, mas eu te sustento. Fala na palavra de Deus que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Mas Jesus fala: Esmirna, tu é pobre, mas tu é rica. Por que a igreja de Deus, Esmirna, era pobre, mas ao mesmo tempo rica? É porque o foco dela estava no Senhor. O foco delas estava em Deus. As pessoas, as outras igrejas, os crentes daquela época, olhavam para Esmirna e falavam: vixe, essa aí é pobre. Essa aí não tem dinheiro. Olha a igreja dela. Olha aquela igreja, essa aí não tem dinheiro. E Jesus chegava ali para a igreja de Esmirna e falava: fica em paz, bem-aventurado és tu, porque o teu tesouro está no céu. O povo olhava para aquela igreja e dizia: essa daí é pobre. Deus dizendo: essa aqui é rica. Não adianta eu ser cheio do dinheiro, mas eu não ver a face do Senhor. Não adianta eu viajar o mundo inteiro e não entrar no céu. Esmirna era pobre, mas o foco dela estava em Deus. O foco dela estava no Senhor. Louvado seja Deus. A terceira igreja que eu quero falar nesta noite é sobre a igreja de Pérgamo. Jesus ele chega para Pérgamo e fala: igreja de Pérgamo, eu te elogio, porque tu não negou a fé. Tu continua na mesma fé que eu te dei. Mas eu tenho contra ti que tu está seguindo outras doutrinas. Tu não está indo mais na minha palavra. Está começando a seguir outras doutrinas. O foco está em outras doutrinas. Se Jesus voltasse agora para a igreja de Pérgamo, Pérgamo ficaria. Porque ela não estava mais buscando ao Senhor na palavra. Ela estava seguindo outra doutrina, doutrina de Balaão, doutrina que fazia com que homens viessem a pecar. E ali Jesus, ele olha para aquela igreja e diz: eu te admiro, porque tu não negou a fé, mas eu tenho contra ti que tu está seguindo outras doutrinas. O foco desse povo estava agora em outras coisas.
E se Jesus voltasse para a igreja de Pérgamo, Pérgamo iria ficar. Muitos estão deixando de ouvir a palavra de Deus para seguir outras doutrinas. Estão colocando foco na palavra do homem e não estão mais colocando foco em Deus. Jesus, ele fala uma coisa, as pessoas falam outra. Muitos vão pelas pessoas. O Senhor diz, não, mas fulano de tal falou. Mas a Bíblia diz que não é. Não, mas ele falou. Então a Bíblia é mentirosa. Então, quem é certo é os homens. As pessoas estão colocando agora o foco na doutrina. Estão se esquecendo do foco em Deus. O foco no mapa, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. A quarta igreja que eu quero falar nesta noite é a igreja de Tiatira. Nós já falamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. Deus, ele chega ali para Tiatira e diz, igreja minha, eu te admiro, porque tu tem amor. Eu te admiro porque tu tem amor dentro de ti. Mas eu tenho contra ti, que tu permitiu o pecado entrar dentro da igreja. Tu tem amor, mas o pecado está dentro da igreja. Deus exorta ali aquela igreja de Tiatira e diz, Tiatira, tu tem amor, mas o teu amor não está causando justiça. Fala na palavra de Deus que ali naquela igreja existia uma mulher semelhante a Jezabel, que fazia com que os homens viessem a pecar. E o povo estava permitindo. O povo dizia, não, eu não vou mexer com ela porque ela vai se machucar. Eu não vou mexer com ela porque senão ela vai ficar triste. É melhor ficar triste com a exortação da palavra do que ficar triste com um não do Senhor lá no céu. A igreja de Tiatira tinha amor, mas ela permitiu o pecado dentro da igreja. Muitas igrejas hoje têm amor, mas está permitindo o pecado dentro da igreja. Está permitindo tudo dentro da igreja. Pessoas de qualquer jeito fazendo a obra do Senhor. E isso está errado. A obra de Deus é santificação, é santidade. O povo tem amor e está se esquecendo da justiça. E Deus está falando para a igreja de Tiatira, Tiatira, começa a olhar para a justiça. Pratica o amor, mas olha para a justiça também. Se Jesus voltasse ali naquela noite, a igreja de Tiatira iria ficar. Porque o foco dela não estava em Deus, estava no seu pensamento. Estava dizendo, não, eu tenho que amar. Mas Deus, ele é Deus de amor, mas ele também é Deus de justiça. A quinta igreja que eu quero falar nesta noite, louvado seja Deus, é sobre a igreja de Sardes. Deus, ele chega ali para Sardes e diz, Sardes, eu te admiro, porque tem muitos aí que não se desviaram. Tem muitos que estão andando comigo de vestes brancas, mas eu tenho contra ti que tu não está fazendo a obra segundo deve fazer. Tu tem nome de quem vive, mas está morto. Muitos hoje, irmão, têm o nome de quem vive, mas está morto. Você sabe o que quer dizer cristão entre Deus e o homem? Cristão significa aquele que segue ao Senhor, aquele que segue a Cristo. Cristão se refere àquele que vai andar em ruas de ouro. Cristão se refere àquele que vai comer na Santa Ceia. Cristão se refere àquele que vai ver a glória de Deus lá no céu. Cristão se refere àquele que vai ver a face de Deus lá no céu. É um nome forte. Cristão é um nome forte. Mas infelizmente muito cristão hoje é chamado cristão, mas a pessoa olha para dentro dele e ele está morto. Só tem um nome de vivo, mas dentro está morto. Era a igreja do Senhor, era a igreja de Sardes. Ela tinha um nome de igreja, ela tinha um nome povo de Deus, ela tinha um nome povo de Israel, ela tinha um nome o povo que vai morar no céu. Mas quando o povo olhava para dentro do coração, quando Jesus olhava para dentro do coração, via a morte dentro daquela pessoa. Não adianta eu ter um nome se eu não vivo
o que o nome se refere. Do que adianta todo mundo me chamar de doutor, sendo que eu não faço nenhuma cirurgia? Do que adianta todos me chamar de bombeiro, sendo que eu não apago fogo e nem tiro ninguém do lago? Do que adianta todos me chamar de policial, sendo que eu não pego nenhum ladrão? Do que adianta o povo dizer que é cristão se você não vai morar no céu? Do que adianta você dizer que você é cristão, sendo que você não vai ver a face de Deus? Do que adianta você dizer que é cristão e você não vê a face de Deus? Ser cristão tem que ver a face de Deus, irmão. A igreja de Sardes não estava mais tendo foco no Senhor, estava tendo foco nela mesma. As obras dela eram imperfeitas diante de Deus. E se Jesus voltasse ali naquela hora, Sardes iria ficar. Sardes iria ficar ali. Louvado seja Deus. Eu quero falar agora sobre a sexta igreja. Nós falamos da igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o amor. Nós falamos da igreja de Esmirna, a igreja que era pobre, mas rica em Deus. Nós falamos da igreja de Pérgamo, a igreja que seguiu outras doutrinas. Nós falamos da igreja de Tiatira, a igreja que tinha amor, mas permitiu o pecado. Nós falamos da igreja de Sardes, que tinha nome de vivo, mas estava morto. Quero falar agora sobre a sexta igreja revelada a João, a igreja de Laodiceia. Todas as igrejas passadas que nós lemos, todas elas Deus elogiou. Mas a igreja de Laodiceia, Deus nem elogio deu. Deus chegou logo e disse: olha, tu és soberba. Quem dera que tu fosse frio ou quente, mas tu é morno. Porque tu dizes, olha o que a igreja de falava: eu sou rico e eu sou abastado, eu não preciso de nada e de ninguém. E Jesus falava: mal sabe tu que tu és miserável, pobre e cego, e sem mim tu nada pode fazer. Quem aqui conhece aquele versículo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei, ele ceará comigo? Este versículo está se referindo a esta igreja. Jesus estava do lado de fora, só bate na porta quem está do lado de fora. Jesus está do lado de fora desta igreja. A igreja tinha colocado Jesus para fora. Não era Jesus que tinha ido, era a própria igreja que tinha colocado Jesus para fora. Muitas igrejas, eu estou falando tanto em questão central como corporal, você. Muitas igrejas, muitas pessoas têm colocado Jesus para fora e chega diante de Deus e diz: Senhor, porque o Senhor fugiu de mim? Deus diz: eu não fugi de ti, foi tu que me colocou para fora. Porque o teu foco está em outras coisas. Tem pessoas que é igual pão, coloca um pouquinho de massa, a pessoa já vai inchando, já vai levantando, já vai ficando inchado. Deus dá um pouquinho de sabedoria e a pessoa já não quer saber mais de ninguém. Eu posso tudo. Deus dá um carro e a pessoa diz: não, agora eu tenho um carro. Para andar aqui dentro tem que tirar o chinelo. Eu tenho um carro, eu sou o cara agora. Deus dá uma moto e a pessoa fica se achando agora: não, agora eu tenho uma moto, agora eu sou cidadão de bem. Agora todo mundo que passar por mim tem que buzinar, porque eu tenho uma moto. O povo se inchando com aquilo que Deus deu. Era igual à igreja do Senhor. Ela estava dizendo: eu já tenho tudo. Eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, eu tenho riqueza, então eu não preciso mais de nada. E Jesus estava lá do lado de fora batendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não sabe por que você está com essa angústia dentro de você? Você ora, você adora, você busca ao Senhor, você clama, mas você não consegue sentir nada. Você só vive angustiado, de cabeça para baixo, cabisbaixo, sofrendo. Sabe por quê? Porque você colocou Jesus para fora. Começou a
olhar para aquilo que você tinha. Não, eu sei, eu posso, eu faço, eu tenho. E Jesus começou a ficar lá de fora. Mas Jesus, ele está batendo: deixa eu entrar, para eu comunhar contigo, para eu ter uma ceia contigo, para eu ter uma união contigo. Deus, ele quer o foco de novo com o seu povo. Deus, ele quer de novo o foco com o seu povo. A igreja de Laodiceia era uma igreja, louvado seja Deus, que estava soberba. Ela dizia: não, eu já tenho tudo, então eu não preciso mais de nada, eu tenho riqueza. Fala na palavra, fala ali que esta igreja, ela era muito rica. Quem se lembra aqui da igreja de Esmirna? Louvado seja Deus. No começo eu falei sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era pobre. A igreja de Laodiceia era rica. Se Jesus voltasse agora naquele lugar, existia uma pobre e uma rica. Uma olhava para a outra e dizia: tu é pobre. E a outra dizia: tu é rica. Jesus chegava para a pobre, para a igreja de Esmirna, e disse: vim, bendito de meu Pai. Tu é pobre, mas o teu foco está em mim. E a igreja de Laodiceia ficava sem entender: mas eu sou rico, ele é pobre e ele vai para o céu. Eu sou rico e eu não vou. E Jesus chega, eu fico imaginando Jesus chegando ali para a igreja de Laodiceia e dizendo: Laodiceia, tu é rica, mas o teu dinheiro não compra o céu. Tu é rica, mas o teu dinheiro não compra a minha face. Tu é rica, mas o teu dinheiro não compra ruas de ouro. É melhor não ter dinheiro do bolso, mas saber que vai andar em ruas de ouro, do que ter o bolso cheio e não ir para o céu. Quero falar sobre a sétima igreja. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, e agora eu quero falar sobre Filadélfia. Não, Filadélfia foi a igreja mais aprovada pelo Senhor. Deus não achou erro em nada nela. Jesus chega para ela e fala: Filadélfia, tu é fraca, tu não tem força nenhuma, mas tu guardou a minha palavra. Tu é fraco, mas tu guardou a minha palavra. Tu não tem força, mas tu guardou a minha palavra. Não importa se você é fraco, não importa se você é pequeno, não importa se você é o mais novo, mas se tu guardar a palavra, o céu vai estar te esperando. Se tu tiver o foco em Deus, o céu vai estar te esperando. Aquela igreja olhava para si e dizia: eu sou fraco, mas eu vou continuar na palavra do Senhor. Eu sou fraco, mas eu vou continuar na palavra do Senhor. Fala na palavra de Deus que ela guardava a palavra do Senhor, mesmo na sua fraqueza, mas ela guardava a palavra de Deus. Ela tinha foco no Senhor. Jesus, capítulo 11, versículo 11 do capítulo 3, Jesus fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus estava dizendo para aquela igreja: igreja, tu está com foco em mim, guarda esse foco, porque eu estou chegando, e quando eu chegar, tu vai receber a tua coroa junto comigo. Se nós colocar o foco em Deus, irmãos, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, o céu vai estar nos esperando. Das 7 igrejas, Jesus fala esta passagem para ela: olha, igreja de Filadélfia, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o foco em mim, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus, ele está falando para você nesta noite: continue olhando para Ele. Se você não está olhando para Ele, olhe para Ele enquanto é tempo. Olhe para Ele, porque Ele virá e a coroa vai estar lá te esperando. Mas se você não tiver olhado para Ele aqui na terra, não tiver buscado Ele aqui na terra, você infelizmente não irá subir. O povo fala: Deus, eu quero ver a tua face lá no céu. E Deus diz: começa a ver aí na terra, que a minha face já está aí. Deus, eu quero
te seguir. Deus, eu quero sentir a tua presença. Começa a sentir aqui na terra. Para você ver a face de Deus lá no céu, você precisa ter foco nele aqui na terra. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali em Babilônia e foi feito um decreto para que eles viessem a se dobrar, mas o foco deles estava no céu e não no rei. E o rei diz: todos têm que se dobrar perante mim. E Deus diz: somente a teu Deus adorarás, somente a eles prestarás culto. Jesus fala na sua palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuam de pé. A trombeta toca e eles ficam lá em pé, porque o foco deles estava no céu. E o rei começa a ameaçar, dizendo: eu vou botar na fornalha. E eles continuam de pé. A trombeta toca e eles continuam de pé, porque o foco deles estava lá no céu. Fala na palavra de Deus que acende a fornalha 7 vezes a mais. E eles pegam Sadraque, Mesaque e Abednego e lançam. Antes de lançar, fala na palavra de Deus que eles olham ali um para o outro e diz: se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer do mesmo jeito. Sadraque, Mesaque e Abednego diz: eu não vou trocar o meu foco por coisas pequenas aqui na terra. Fala na palavra de Deus que colocaram ali Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. E o rei, quando olhou para dentro, viu 4 homens. Mas ele só tinha colocado 3. E agora existiam 4. Jesus estava junto com ele. Se você estiver com o foco em Deus, você pode passar por dentro do fogo, pode passar por dentro d'água, pode passar por dentro da tempestade, mas Deus vai estar contigo. Mas se você tirar o foco de Deus, se você tirar o foco de Deus, você não vai ver a face dele lá no céu. Irmãos, o diabo, ele está batendo na porta. Ou você tem um foco em Deus, ou você tem um foco em diabo. Não existe esse negócio de neutro. Existem pessoas que falam: não, eu não sou nem de Deus e nem do diabo. O diabo já está sentado na casa dele. Não, eu não sirvo nem a Deus e nem ao diabo. Mentira, o diabo já está lá. Não tem esse negócio de neutro. Ou você segue a Deus, ou você segue o diabo. Ou você não segue. Ou você vai para o céu, ou você não vai. Ou você vai ver a face de Deus, ou você não vai. É decisão sua. Você quer ir para o céu? Busque a Deus aqui na terra. Você quer ir para o céu? Tenha foco nele aqui na terra. Para de olhar para aquilo que você fazia antes. Para de olhar para o mar. Para de olhar para o peixe. Para de olhar para a pescaria que você fazia antes. Para de olhar para o pecado que Deus está te mostrando. Para de olhar para aquilo que Deus, Satanás está mostrando para você, dizendo: olha o que eu tenho para te dar. Para de olhar para isso e comece a botar foco no Senhor, que você vai ver a face dele no céu. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Deus, ele me revelou esta passagem para a honra e a glória do Eterno. E eu quero que os irmãos fiquem com esta palavra no coração. Não apenas como ouvir, mas praticar. Quem quer ver a face do Senhor naquele grande dia? Comece a ter foco nele aqui, agora. Comece a buscar a Deus. Comece a andar atrás dele, que um dia ele vai virar e você vai ver a face dele. Recebe esta palavra em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, Jesus.